Olá, meus amigos e amigas, bem-vindos. Eu sou Bruno Monteiro, trabalhador do SEBEM, e hoje estou aqui para comentar com vocês, fazer uma troca sobre um personagem importantíssimo que todos conhecem, em algum nível, que é Maria de Nazaré. Em homenagem a esse dia próximo que temos agora, que é o Dia das Mães, vamos falar um pouquinho. Na verdade, nós vamos comentar trechos do livro Maria, Mãe de Jesus, que é este aqui, ó. Chico Cândido, o nosso Chico Xavier, junto com Ivone Pereira, é organizado pelo Edilson Carneiro. É um livro maravilhoso que eu recomendo. E aqui vamos fazer essa troca sobre quem é Maria, Conhecemos muito sobre, especialmente aqueles que passaram pelo catolicismo, conhecem muito de Maria. E ela tem muito a nos agregar, como mãe, como pessoa, como cristã. É uma pessoa, é um espírito iluminado que tem tanto a nos agregar. Recomendo fortemente a leitura desse livro. Enquanto me preparava para fazer essa palestra, essa troca com vocês, me emocionei várias vezes com a leitura do livro, então recomendo mais uma vez. Então eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o momento em que Maria... eu vou tocar aqui em alguns trechos, da vida de Maria, e o principal que eu gostaria de falar, o inicial, na verdade, é exatamente o momento em que ela tem a visita do anjo Gabriel, Então, é um momento célebre, onde ela faz ela recebe a visita do anjo Gabriel, que vai dizer a ela, que ela vai receber Jesus na sua maternidade e tudo mais. E qual é a frase que Maria dá para esse anjo, Ela sabia do peso que é isso, É um ser que vai vir, que é o Salvador das nações, uma referência muito grande. E o que ela diz? É linda essa frase que eu vou ter a honra de ler aqui, Quando o anjo aparece e diz para ela o seguinte: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita tu és entre as mulheres, Então o anjo já chega exortando ela assim, e ele, traz todas essas informações para ela, e ela responde, depois de se assustar, ela responde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Então olha só o exemplo que essa mulher nos traz. Ela fala sobre humildade, ela já começa o trabalho dela falando um pouco sobre humildade. Ela é a serva, ela é quem vai servir, Então, o primeiro ensinamento dela é esse. E aqui no livro, ela traz um pouquinho sobre a infância de Jesus, que é algo que a gente não vê muito, nos evangelhos. Então, Maria começa a perceber que Jesus é diferente, que ele não é uma criança comum, que ele tem algumas características diferenciadas, e ela teme por isso. E aqui no livro traz uma parte de ela conversando com a prima Isabel, que também teve João Batista, que também era uma criança diferenciada, E ela tem um momento que ela fala sobre proteger Jesus, porque ela percebe que ele vai lá e conversa com grandes lideranças religiosas, poderosos, E ele tem essa autoridade de conversar com eles e dialogar no mesmo nível, e ela começa a temer um pouco sobre isso. Quantas mães têm esse mesmo temor pelos filhos, Pelo que vai acontecer, pelo porvir, do que pode vir a atrapalhar, E aí, quando Jesus vai indagar ela sobre isso, ela fala para ele assim: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida.
né? E Jesus responde a ela: mãe, toda a preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. O que ele escolhe? A família. A partir desse momento ele começa a trabalhar com o pai na marcenaria, que todos nós conhecemos. Então o que acontece? A gente percebe aí que Maria é uma mãe, como todas que a gente conhece, né? A maioria das mães, vamos generalizar, né? A maioria das mães tem esse cuidado com o filho, quer proteger e tudo mais. Agora imagine que Maria já sabia que o filho dela viria a perecer lá na frente, viria a sofrer, e mesmo assim ela aceitou isso, é a serva, né? Então, dito isso, a gente vai pular um pouquinho para a parte em que Jesus começa a fazer algumas aparições. Então, aqueles que conhecem as leituras bíblicas conhecem as bodas de Canaã, né? Chega lá, eles estão ali nas bodas, né? É um casamento, um banquete de noivado. E acaba o vinho, e aí a mãe vai lá com Jesus e fala para ele. E ele responde para ela: mulher, o que existe entre nós? Ainda chegada não é a minha hora, né? Só que ele fala isso para ela, só que mesmo assim ele vai lá e transforma água em vinho. A gente conhece essa história, né? Então o que acontece? Maria meio que deu uma apressada aí nos processos, né? E aí Jesus diz, isso não é para agora e tudo mais, né? E aí mesmo assim ela vai lá com os serviçais e diz a eles, fazei tudo que ele, Jesus, vos disser. Olha aí essa característica de Maria como alguém que ao mesmo tempo é aquela mãe, conhece o seu filho, conhece o destino dele, e ela também sabe das potencialidades dele e também confia nele. O exemplo que ela nos traz aqui de pôr as nossas confianças em Jesus. Fazei o que ele disser. Olha essa frase que ela nos diz, né? Então, às vezes, as coisas dão errado na nossa vida. Nós, às vezes, não entendemos o plano. Ele não está indo na direção que nós planejamos, né? E olha o conselho sábio que Maria nos traz agora. Fazei o que ele vos disser, né? Então, se a gente pegar essa frase e trouxer para nós, talvez nós consigamos ficar um pouco mais tranquilos na nossa vida. E isso também serve para as mães, para a maternidade. Muitas das vezes, né, aquele planejamento da maternidade, a relação familiar, a relação com o filho, né, a relação, eu falei da maternidade, mas a gente pode levar para todos os lados. A relação familiar, a relação com o trabalho, não é como nós gostaríamos, não é? E o que nós precisamos fazer? Confiar. Confiar e fazer o que ele nos disser. Como ele nos diz? De variadas formas. Nós espíritas conhecemos essas formas, né? A inspiração, às vezes em sonho nós temos essas informações, às vezes os nossos amigos espirituais nos trazem essa informação, são inspirações que nós precisamos acolher. E se não tivermos essas inspirações, sempre existe o Evangelho para nós procurarmos. E Jesus vai nos dizer o melhor caminho. Show? Beleza. Então, seguindo em frente, eu vou dar um pulinho aqui. A gente está trazendo retratos desse livro maravilhoso, que mais uma vez eu recomendo para vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o período em que Jesus vai preso, né? Ele vai preso e ele começa nesse suplício. Então lembremos que Maria já conhece, ela já sabia de antemão que ele iria passar por esse sofrimento todo, né? E ela aceitou essa missão, né, resignadamente,
um outro ensinamento que Maria nos ensina, a resignação, né? E ela recebe essa informação de João, João vai lá e leva isso. No primeiro momento ela ainda fica aflita e ora e pede a Deus ajuda, porque as reflexões que vêm a Maria são de que meu filho é muito bom, meu filho ajudou as pessoas, meu filho dava conselhos, ele ajudava as pessoas desde quando era criança, desde quando ele era, assim, menor de idade, vamos colocar dessa forma. E ele já ajudava as pessoas, ele já tinha autoridade, ele já curava as pessoas. Então, ela fazia suas preces no sentido de pedir à providência divina que o ajudasse, porque ele só estava fazendo coisas boas, né? Só que chegou um momento que ela vai atrás. E é a parte que eu vou ler aqui, né? Ela sai, amparada pela convertida de Magdala, alcançou as vizinhanças do palácio do tetrarca. Ó infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de cedro. E como se isso não bastasse, também fora coroado de espinhos. Ela quis aproximar-se, a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa, como qualquer mãe, né, faria por um filho. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Então, imaginemos, né, o pranto dessa mãe, que tem um filho que só faz o bem, um filho que é bom, que só traz exemplos bons, né? E ela vê ele nessa situação, né? E a autoridade de Jesus em, por um olhar, trazer para ela essa reflexão. Olha a sintonia ali, né? Que eles têm. Num olhar de Jesus, ela compreende o que ela precisa fazer. Confiar. Render-se à oração. Render-se aos desígnios. Beleza. E aí, Jesus tem todo esse suplício, continua, né, no suplício, e tem uma parte em que ele, por mais que ela ore, por mais que ela continue às vezes se perguntando da providência divina, o porquê que isso está acontecendo com Jesus, por que dessa forma, né? Ela compreende que ele precisa e ele passa por esse processo todo. E aí, naquele momento derradeiro, onde Jesus está lá na cruz e tudo mais, né? Ela fica aflita. E aí tem uma fala dela aqui. Ela exclama, né? Em aflição, diante de um olhar melancólico. Ela exclama, meu filho, meu amado filho. E aí Cristo, que já está na cruz, parece meditar no auge das suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza da sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos aos vigilantes. Com significativo movimento dos olhos vigilantes, ele fala a Maria, mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, que a acompanha, né? Filho, eis aí tua mãe. Então, esse é um momento em que nós que acompanhamos essa história de Jesus, né? Todos os anos nós relembramos isso. E é um momento tão histórico, mas neste livro maravilhoso, ele traz uma visão tão interessante sobre isso, de que ele coloca ali essa visão do amor universal, de que Maria é mãe de Jesus, mas ela é mãe também de todos os apóstolos, ela é mãe de João, ela é mãe de Lucas, ela é minha mãe, ela é sua mãe, ela é mãe de todos nós, né?
E aí continua aquela leitura. Maria envolveu-se no véu do seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu, que é João, que está lá com ela, compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o símbolo, era o sublime coroamento da sua obra. Assim como Jesus se entrega na cruz, né, por nós, em amor a nós, e Maria fez o papel de mãe abnegada, né? Ele também nos traz essa reflexão de que nós somos irmãos todos. Somos pais, filhos, mães. E Maria faz essa atividade, faz esse trabalho com uma maestria tão grande, digna de um espírito de magnitude assim celeste. Ok. E aí Maria continua ainda nesse sofrimento, né? Porque por mais que ela entenda que o filho precisa passar por aquilo, não deixa de sofrer, não é? E aí ela continua a leitura. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Jesus. Ela, Maria, possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicar aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. Então percebem aqui essa resignação de Maria, como qualquer mãe faria, sofreria pelo seu filho, sofre junto com ele. Porém, a visão espiritual dela é mais ampla. Ela olha tudo aquilo, sofre porque tem a humanidade em si, porém ela sabe e percebe que existem desígnios maiores, que a providência divina se utiliza daquele momento para fazer milagres acontecerem, que aquele é um momento histórico. E ela sofre, porém também se regozija, acho que se fala assim, ou seja, se alegra por dentro, porque sabe que Jesus está cumprindo os seus desígnios, está cumprindo a sua missão. Então, por mais que seja dolorido, ela acolhe aquela dor como algo que faz parte do processo. E é algo que nós temos tanta dificuldade, não é? De acolher a dor, de acolher aquilo como algo que pode nos ajudar e muito provavelmente vai nos ajudar mesmo, porque nós sabemos que aprendemos muito com as dificuldades do caminho. E Maria nos traz mais essa reflexão, nos traz mais esse benefício, que é nós olharmos para a adversidade e não ficarmos ali, de certa forma, embrutecidos, mas aprendermos com ela. Eu posso sofrer, posso chorar, mas eu entendo que aquilo é necessário. E que daquela dificuldade eu vou me desenvolver muito mais. Quiçá desenvolver a outros que comigo caminham. Certo? Show de bola. Então, gente, quando a gente fala um pouquinho aqui sobre essa questão do suplício de Jesus, Maria, ela, nesse processo todo, ela age como mãe, ela continua sendo mãe. Mas ela nos traz a reflexão da resignação e do amor ao filho, mas do amor à humanidade também. Ela começa aí, nesse momento, a ser a mãe de todos nós. A Maria Santíssima que nós conhecemos, certo? Depois disso, ela vai para um lugar chamado Bataneia, que é onde ela tinha alguns parentes, e fica um tempo lá, né? Continua ainda lembrando muito de Jesus, todos os dias faz essas reflexões, né?
mantém a sua vida com essas lembranças. Até que João, que é aquele que estava com ela no martírio da cruz, onde Jesus o apresenta ele como filho e ela como mãe dele, ele vai procurar Maria, certo? E aí ele chama ela para morar com ele em Éfeso. Eu vou ler aqui para vocês. João contou-lhe sobre a sua nova vida, instalara-se definitivamente em Éfeso, ou Efeso, como melhor acharem, onde as ideias cristãs ganharam terreno entre almas devotadas e sinceras. Então ele ganha uma casinha lá de pessoas que também eram cristãs, né? Uma casinha humilde onde ele convida a mãe dele para morar junto. Beleza? E aí eles vão para lá. É lá em Éfeso, ou Efeso, que eles começam esse trabalho de atender as pessoas, que Maria começa esse movimento de ser reconhecida como uma mãezinha de todos. E diga-se de passagem que isso já acontecia na casa dela quando ela já morava com Jesus, viu? Quando Jesus era pequeno, adolescente e tudo mais, ele costumeiramente levava os caminhantes, né, os andarilhos, para lá e conversava até malfeitores, né? E dialogava com eles e dava de comer e tudo mais. Então eles já tinham essa prática, né? E aí quando Maria vai morar com João, né, o filho de Zebedeu, em Éfeso, eles voltam a ter essa prática. Então a casa ficava ao sul de Éfeso, uma casinha pobre, né? Distante 3 léguas aproximadamente da cidade. Então não era dentro da cidade. Eles tinham contato com as pessoas que estavam indo ou voltando da cidade. Era um lugar uma coisa mais calma, né? Então eles se instalaram ali. Era um lugar próximo da natureza, em frente ao oceano. Então bem tranquilo. Maria então ficava em casa, né? O João saía para evangelizar também, mas Maria ficava em casa, mas continuava evangelizando em casa, porque nós sabemos que o evangelho ele pode ser propagado em qualquer lugar, né? Não precisamos necessariamente sair de casa para fazer com que o evangelho aconteça. E aí tem aqui uma história interessantíssima, né? A choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião quando um miserável leproso, depois de aliviado das suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos, quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros. E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta, que é o nosso planeta, né, do mundo, para balsamar as criaturas o sofrimento das criaturas. Então ela ganha aí esse apelido, que não é um apelido, né, gente? É algo que é verdadeiro, ela é nossa mãezinha. Beleza. E aí eu vou pular aqui para uma partezinha que fala sobre... tem muita coisa sobre Maria, viu? E fiquei muito, muito emocionado ao ler esse livro, especialmente nessa parte onde fala que Maria vai para os céus, quando ela desencarna, enfim, né? Então o que acontece? Maria começa a receber informações sobre as perseguições dos cristãos, né? Que nós conhecemos bem essa história, né? Cristãos sendo mortos, sendo levados para campos de divertimento, colocados às feras. Então Maria começa a receber essas informações, né? Então diz aqui: súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos banidos traziam a Éfeso as tristes informações, porque ela tinha esse contato com as pessoas que iam e vinham, faziam o evangelho em casa, né? O evangelho no lar começou aí, né? Desses encontros, né? Maria
com Maria e os cristãos, né? Então eles começaram a trazer essas informações sobre esses acontecimentos, ó. Falava-se de festas públicas em que os corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis e horrendos espetáculos, né? Postos em prisões também, escravizando-se os seguidores do Cristo. Então, nesse período, né, Maria começou com as suas meditações e começou a orar também por esses cristãos, né? Então, envelada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou esse vulto, esse recém-chegado, né? E aí Maria, como era praxe, começou a conversar com essa pessoa, que ela não percebeu no primeiro momento quem era, mas sentiu muita simpatia, uma ligação muito forte com essa pessoa, tá? E aí ela fala sobre tudo, conversa e tudo mais. Só que esse visitante, ela sentiu que ele era diferente dos outros. Ele começa, em vez de ela consolá-lo, ele começa a consolá-la. E ela fica envolvida naquilo, naquela energia, né? Beleza. E aí, ela sentiu-se empolgada, né, com aquela conversa e tudo mais, e começa a perguntar, né? Que bendito seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçorosos, né? Então ela começa a ficar refletindo sobre aquilo. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração com tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Já imaginam quem era, né? Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam num gesto de mais bela ternura. Tomada de profunda comoção, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E aí ela se emocionou, porque percebeu. Depois ela procura outra chaga, né, dos cravos, né? E ela consegue perceber que é o próprio Cristo que está ali. E aí ela fala com alegria, né? Meu filho, as úlceras que te fizeram. E emociona, porque lembra do tormento, lembra do suplício de Jesus, né? Quantas mães têm essas mesmas emoções, né? Com as dores dos seus filhos. Às vezes até depois de desencarnados os filhos, que é aqui o caso, né? E Jesus é uma situação diferente. Então, quantas mães a gente percebe ainda isso, né? Essa lembrança, esse acompanhamento, essa frequente vibração pelos filhos. Então, eles se abraçam, mãe e filho, né? E ela tenta ali abraçar os pés de Jesus, e Jesus não deixa, né? Ele, porém, levantando-se, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Olha que lindo, né? Emocionante. Então, nesse momento, Maria cambaleou, tomada de inexpressível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, ao qual se entoavam 1000 vozes cariciosas por entre as mais harmoniosas do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam de Éfeso, de onde regressavam com João, para assistir aos últimos instantes daquela que lhe era a devotada Mãe Santíssima. E aí Maria já não falava mais, né? Tinha uma expressão de serenidade, né? Por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. E assim,
com esse encontro maravilhoso com o filho, né, ela inicia esse processo de retorno à pátria espiritual. E aqui que vem a parte super emocionante, que é a parte final da nossa fala e da nossa troca aqui. É quando Maria demonstra que ela é a nossa mãezinha mesmo, que ela tem esse coração gigante que abarca todos nós, né? Então ela tá ali no processo de desencarne, né? Ela tá ali, né, experimentando essa sensação de estar se afastando do corpo e tudo mais. E aí a leitura nos diz o seguinte aqui: experimentando essa sensação de estar se afastando do mundo, ela desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação da sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. E aí ela vê várias coisas, né? Observa a paisagem, o Tiberíades e tudo mais, né? E aí ela lembra, então, de Jesus, né? Falando as suas parábolas por ali, conversando com as pessoas. E aí ela também lembra dos cristãos que estão sofrendo, que estavam sendo assassinados, que estavam sendo escravizados. O pensamento dela vai em direção a esses amigos, né? Então, ao mesmo tempo que primeiro ela vê toda essa beleza, e depois ela lembra dos que sofrem. E quando ela lembra disso, ela também é levada para esses lugares, né? Aqui. Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo em pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocaram assombro. Os mármores mais ricos pendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos e ela descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços, os cristãos, né? Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com eles suas preces. Cheia de sofrimento e confiança, sentiu-se mãe daquela assembleia. Olha ela aí, de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa do seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Então ali tinham anciões, tinham jovens, né? Muitas pessoas que, por professar a fé em Cristo, nas palavras do Cristo, né, foram postas ali. Então ela pensou: o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? O que eu posso dar para eles? Né? Não podia dar a liberdade, porque ela já tem essa serenidade de que alguns processos são necessários, de que tudo que a providência faz é perfeito e é divino. Então o que ela faz? Ela chega próximo de uma moça que está lá, insufla a ela o pensamento. Aproximou-se de uma jovem encarcerada de rosto descarnado e malicento e diz ao ouvido dela: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Que lindo, né? Imaginem aí que muitas vezes nós estamos nessa situação de não saber para onde ir, de desesperança, descrédito, falta de alegria. E quantas vezes Maria, através de seus emissários, nos vem e nos insufla isso nos ouvidos, né? Nos fala: acredita, acredita, acredita que vai dar certo. Aceita, resigna. Para essa, ela falou: canta, minha filha. E aí a triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração.
de olhos estáticos contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e de esperança. Daí a instantes, o seu canto melodioso era acompanhado por centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo a caravana toda, que é majestosa, conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. Desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãezinha Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brado silencioso para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí também o seu perfume. Meus amigos, finalizamos aqui com essa fala de Humberto de Campos, nos trazendo essa percepção sobre o que Maria representa para nós. Ela é a nossa mãe, ela é aquela que acolhe, ela é aquela que entende, mas ela não é aquela que deixa passar. Ela percebe as dificuldades, ela acolhe as dificuldades, ela nos ensina a resignação. Ela é a figura materna, aquela que nos sustenta. Quando nós precisamos, nós recorremos a ela. E diferente do que muitos pensam, nós espíritas agraciamos muito Maria Santíssima. Um espírito de magnificência que nos trouxe o Cristo, que cuidou do Cristo para que ele fosse o que foi. Então, meus amigos, aqui nessa pequena troca que fizemos, que conversamos, eu espero que nós tenhamos conseguido trazer para vocês alguma reflexão sobre essa figura tão bondosa, tão amorosa, que tanto nos ensina. Recomendo novamente a leitura do livro Maria, Mãe de Jesus, e de tantos outros. Ainda tem muitas informações sobre Maria, mas acredito que por hora temos informação suficiente para que a gente passe esse Dia das Mães com esse calorzinho no coração, abracemos as nossas mãezinhas e lembremos da nossa mãe, a Mãe de Jesus. Em especial a minha mãezinha Maria Carmelita, dedico a ela essa palestra e a todas as outras mães. Que vocês tenham um dia abençoado hoje, no Dia das Mães e sempre. Assim seja.